Olá, meus queridos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa vir sobre todos nesse momento e inundar nosso coração de maneira profunda. Mais um momento nós estamos nos falando para que possamos juntos cultuar ao Senhor de maneira distante. Ainda estamos nesse momento de isolamento social. Amados irmãos, a oportunidade para que nós possamos crescer na nossa comunhão com o Senhor, ela é muito rica, ela é muito grande. Eu entendo que normalmente quando as tempestades elas estão fortes e estão solapando o nosso barco, normalmente nós vamos olhar para o peso das tempestades. E como os discípulos, algumas vezes nós vamos nos esquecer que conosco está o próprio Senhor que comanda todas as coisas. A palavra do Senhor Jesus Cristo é poderosa. Ele vai sim tratar esse momento histórico que você e eu estamos vivendo. Não era para outros viverem, era para que nós vivêssemos. Não era para outra geração enfrentar, é para a nossa geração enfrentar. Portanto, você e eu precisamos acreditar fielmente que estamos vivendo no momento que o Senhor determinou para vivermos. Confiantes, convictos de que o Senhor é conosco, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Ele prometeu que no mundo nós teríamos aflições e pediu para que tivéssemos bom ânimo. Eu gostaria nesse momento de me dirigir a você como amigo, como irmão, como pastor, para trazer para você uma mensagem de conforto, uma mensagem de esperança no Senhor. Ele é a nossa esperança, Ele é o nosso conforto, Ele é o nosso consolo. Eu quero chamar você para que você feche seus olhos nesse momento. Nós iremos orar, falando com o Senhor, buscando a presença do Senhor nesse momento, antes de meditarmos na palavra do Senhor, algo que eu tenho que trazer para você nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite. O momento que nós estivermos juntos, reunidos para ouvirmos a palavra, é que o Senhor vai estar ministrando poderosamente aos nossos corações. Vamos orar? Feche seus olhos comigo. Pai de amor, Pai poderoso, Pai santo, Pai querido, nós nos reunimos nesse momento dominical. Independente de ser de manhã, de ser à tarde ou de ser à noite, é um dia que nós separamos para o Senhor. Então que o Teu Espírito Santo venha nos direcionar, venha nos conduzir e nos abençoar. Que o Senhor visite cada família, cada pai, cada mãe, cada filho, do maior ao menor, do mais jovem ao mais velho. Especialmente clamamos por nossa nação, clamamos ao Pai amado por cada família espalhada por esse grande país que é o Brasil. Que o Senhor esteja direcionando a mente dos nossos governantes, tanto na esfera federal quanto na estadual, municipal. Que esses homens possam, Pai amado, ser tocados de sensibilidade de buscar a Tua presença. Que os conselheiros deles sejam homens que o Teu Espírito Santo possa conduzir. E que nós, enquanto Igreja do Senhor, espalhados sobre toda a terra, espalhados sobre esta nação, que nós possamos ser, ó Pai amado, instrumentos, faróis, de fato que a nossa luz nesse tempo venha resplandecer e que de fato nós venhamos ser o sal que tempera em qualquer circunstância. Nós não tememos o mal, porque nós confiamos no Senhor. Nós sabemos, ó Deus Todo-Poderoso, que esse vírus ele tem e causa impacto sobre toda a sociedade humana no presente século. Mas nós sabemos que o Senhor é aquele que diz, através do salmista no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Nós sabemos que o Senhor dos exércitos está conosco. Portanto, oramos e agradecemos ao Senhor nesse momento, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês então a meditação na palavra do Senhor. O texto que nós iremos ler nesse momento está lá em Mateus capítulo 26, verso 39, particularmente a parte C desse verso. Eu gostaria que você assim observasse. Daqui a pouco nós iremos falar do bloco de texto. O texto assim diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Todo o texto que está envolto, completando toda essa fala, essa narrativa que Mateus traz para nós, está contido naquele momento particular e único da história da humanidade, particularmente o momento que Jesus vivencia no jardim do Getsêmani. Ele se retira para orar, ele está na iminência de ser traído por Judas, e agora ele chama alguns dos seus discípulos mais próximos para com ele estarem orando. O escritor vai dizer que Pedro
e os filhos de Zebedeu vão com ele, estão juntos com ele, e ele pede: ficai aqui e vigiai comigo. Mas no momento que Jesus está orando, irmãos, algo sempre me surpreende nessa narrativa. Ele vai orar claramente para o Senhor, ele olha para Deus no seu íntimo, no momento de oração, e ele diz que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa fala de Jesus, essa frase de Jesus, ela é extremamente importante para nós. O ensinamento, a didática que esse texto nos traz, ela é exponencial. Naturalmente você vai olhar para esse texto e ficar sempre em dúvidas, porque via de regra, você e eu, como seres humanos que somos, nós somos tendenciosos a fazer com que aquilo que queremos, as nossas vontades, elas sejam sempre atendidas. Aquilo que eu desejo precisa ser colocado sempre à frente. E quando eu sou contrariado nas minhas vontades, normalmente eu vou ficar constrangido ou chateado. Essa oração de Jesus é a essência, é a mais alta demonstração daquilo que eu poderia chamar e orientar a você do que seria a chamada crucificação interior. Jesus Cristo ele está olhando para o quadro todo, ele é o Senhor. Esse momento histórico na humanidade já havia acontecido na eternidade, mas ele, como homem, nesse momento ele entra na presença de Deus e ele vive angústia de alma, ele vive medos, temores, todo aquele momento. Outro dos evangelistas vai contar para nós minuciosamente que a tensão foi tão grande que ele chegou a suar gotículas de sangue, para você ver o momento em que Jesus Cristo está enfrentando, porque ele está ali derramando todo o seu ser por você e por mim. O amor de Cristo ele vai ser demonstrado na íntegra, aquilo que João, no capítulo 3,16, um verso clássico, um texto clássico que você e eu conhecemos, que Deus ele ama o mundo de tal maneira que dá o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele se consubstancie, ele se consuma nesse momento. E Jesus está orando dessa forma. E eu gostaria de fazer menção de uma frase histórica de um dramaturgo famosíssimo chamado William Shakespeare. Ele vai eternizar a seguinte frase: ser ou não ser, eis a questão. Eu quero usar essa frase para me dirigir a você nesse momento especial onde você e eu, na nossa geração, estamos vivendo, enfrentando uma pandemia global, nesse período que a história humana não imaginava vivenciar. Nós vivemos uma era tecnológica, nós vivemos uma era onde a ciência ela tem avançado exponencialmente, ela tem avançado muito, mas nós estamos enfrentando algo invisível. E a maioria de nós somos temerosos, nós somos ansiosos, nós nos preocupamos com o que virá amanhã. Nós lemos na palavra de Deus que não poderíamos andar ansiosos por coisa alguma, mas nós somos ansiosos naturalmente, faz parte da nossa constituição. Mas em Cristo nós somos chamados para descansar no Senhor. Em Cristo nós somos chamados para depositar nele as nossas ansiedades. Em Cristo nós somos chamados para entregar para Ele o nosso fardo, que muitas vezes está sendo pesado, para trocar pelo fardo que Ele nos dá, que é um fardo suave e um fardo leve. E é nisso que eu gostaria de trabalhar com você. Shakespeare vai dizer então o ser ou não ser. Essa pergunta é uma questão emblemática. E aí eu quero conduzir você em outra pergunta. Como servo de Deus, você tem tentado responder essa questão? Como você quer ou como Deus quer? Como eu quero que esse momento termine? Como eu quero que essa história que eu estou vivendo, eu faço parte, não como um ator coadjuvante, mas eu faço parte como um protagonista dessa história? Como eu quero ver o desfecho final? Do jeito que eu espero ou do jeito que Deus planejou? Então esse capítulo que nós lemos está aqui inserido nesse bloco de texto grande do capítulo 26 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Ele vai contar para nós todo esse momento penúltimo, quando Jesus está sendo traído, está sendo deixado por todos os seus discípulos. Agora ele está caminhando sozinho, não tem mais ninguém com ele. Aqueles 12 que caminhavam com ele não estão juntos dele. Aquela multidão que o seguia não está junta dele. Você vai perceber que nos últimos momentos, João vai falar isso, que ele olha para os lados, ele está na cruz, ele já está pregado, ele está sofrendo, ele apanhou durante toda a madrugada. Ele olha para todos os lados e ele não vê os seus amigos mais íntimos, a não ser sua mãe ao pé da cruz, juntamente com
João, que é considerado o discípulo amado. Jesus Cristo ele enfrentou momentos de solidão. Jesus Cristo sabe muito bem o que você está passando nesse momento, o que eu passo nesse momento, o que nossas famílias passam nesse momento, o que toda a população mundial está enfrentando. Mais do que qualquer outro sobre a face da terra, o Senhor Jesus Cristo continua no trono e Ele controla todas as coisas. Eu gostaria então de caminhar com você, trazendo aqui algumas orientações pontuais sobre o que significa a vontade de Deus imperar e a minha vontade imperar. Eu quero trazer um contraponto para que nós venhamos caminhar com convicção. Como cristão, eu gostaria que você guardasse esta temática. Como cristão, quem tem dirigido a sua vida? Você ou Deus? Nós iremos tentar responder trazendo o contraponto para que você possa se posicionar em convicção de fé, em esperança, em descanso, em aguardar no Senhor e estar constantemente debruçado em oração para que Deus, como Ele tem controlado todas as coisas, Ele venha controlar você, sua mente e o seu coração. E Ele é provedor. Ele vai prover na sua despensa, Ele vai prover no seu celeiro. Em nome de Jesus eu profetizo isso. Em primeiro lugar, quando eu vivo como eu quero, quando a minha vontade impera, normalmente, quando isso acontece, meu querido irmão, minha irmã, eu me torno uma pessoa sem utilidade e apto a desagradar a Deus e ferir o meu próximo. Isso é fato. Infelizmente, eu não posso fugir de uma verdade incontestável como essa. Quando eu quero decidir, tomar as rédeas da minha vida, quando eu caminho segundo o curso da minha vontade e eu não levo em consideração aquilo que Deus espera que eu faça, eu me torno alguém reprovável. Se você observar o texto de 2 Samuel capítulo 11, dos versos 20, do verso 1 ao verso 25, você vai perceber que naquele momento, o verso 1 vai dizer que decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi Joabe e os seus servos com ele, e a todo Israel que destruíram os filhos de Amon e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Nós conhecemos toda essa narrativa. O texto vai contar quando Davi ele deveria estar cumprindo o seu papel de rei, estar junto com os seus fiéis cavaleiros e soldados, porque era um momento de batalha. Davi preferiu ficar em Jerusalém. E nós conhecemos todo o desenrolar da história, quando ele vai cometer todo um pecado danoso contra a vida de Urias e contra a vida de Batseba. Nós percebemos que a ação de Davi naquele momento, ela demonstra que ele se tornou reprovável aos olhos de Deus e ele passou a trazer prejuízos para o seu próximo. Não é momento para que nós possamos permitir que as nossas vontades suplantem a vontade de Deus para as nossas vidas. Nós vamos perceber que ainda quando eu vivo como eu quero, além de me tornar alguém que desagrada a Deus e venha ferir meu próximo, eu me torno incapaz de ouvir a voz de Deus. Eu não consigo perceber o momento, eu não consigo ter uma visão, uma cosmovisão adequada da situação e eu começo a desagradar ao Senhor porque meus ouvidos, os meus olhos, os meus sentidos todos, eles perdem a sua funcionalidade. 1 Samuel 28, versos 5 e 6, assim diz o texto: vendo Saul, o acampamento dos filisteus foi tomado de medo e muito se estremeceu no seu coração. Consultou Saul o Senhor, porém este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Interessante, queridos, porque o cristão que vive como ele quer, ele acha que ele tem as rédeas da sua vida, dos seus destinos, ou dos seus sonhos, por assim dizer, e de forma plural assim mesmo, porque nós pensamos num destino não apenas da forma que poderia se estabelecer, mas nós criamos várias opções. Nós vamos descobrir que esse indivíduo é alguém volúvel, suscetível a ceder ao medo, suscetível a tomar decisões extremamente equivocadas e se torna incapaz de ouvir a voz de Deus. Não é que Deus não queria falar com Saul. Saul se tornou reprovável porque ele não era alguém que de fato temia o Senhor, que acreditava no Senhor, que confiava no Senhor e sabia que Deus era um Deus que estava provendo tudo para a vida dele. Inclusive Deus o colocou no trono sendo ele quem era. Deus ele tem cuidado de mim, ele tem cuidado de você, ele vai cuidar de nós de maneira fantástica, mas nós precisamos entender que quando nós vivemos como nós queremos, tomamos as rédeas da nossa vida, nós nos tornamos
e indivíduos que perdem a utilidade, desagradam a Deus, ferem o próximo e deixam de conseguir, se tornam incapazes de ouvir a voz de Deus. Tem mais lições sobre esses que tentam conduzir-se a si mesmos. Você começa a pensar que Deus está morto. Essa grande máxima ela foi desenvolvida no século XIX. Você vai perceber que um homem chamado Nietzsche, ele vai dizer que Deus está morto. Matar Deus é algo muito simples quando você e eu não estamos buscando mais a presença do Senhor. Nós precisamos entender, queridos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo não nos chamou para sermos cristãos nominais, ou vivermos uma vida social como cristãos. Ele nos chamou para vivermos integralmente a nossa fé. E é interessante isso. Você vai observar o que o escritor olha e ele vai dizer acerca da vivência de um indivíduo que quer conduzir a sua própria vida. Observe a narrativa do seguinte texto que eu quero mencionar para você. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Esse texto muito me chama a atenção. Essa narrativa contada a nós por Lucas, lá no capítulo 12 do Evangelho que ele escreve, é muito importante para mim e para você. Nós não temos controle das nossas vidas, nós não temos controle do nosso futuro. O que nós temos ao nosso alcance para fazer é buscar a presença do Senhor e confiar no Senhor. É descansar no Senhor. Confie no Senhor, descanse no Senhor. Permita que Deus conduza a sua vida. Lembre-se da oração de Jesus, que não seja feita a minha vontade, mas que a sua vontade possa ser feita. Porque quando, meu irmão e minha irmã, eu vivo segundo a vontade de Deus, normalmente a situação ela vai sempre convergir para o meu bem. A palavra do Senhor assim me afirma. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, vou fazer uma breve lembrança para você, para que você rememore tudo aquilo que nós já falamos até agora. Quando eu vivo como eu quero, em primeiro lugar, eu me torno uma pessoa que vou ferir outras pessoas. Eu me torno uma pessoa que está apta a desagradar a Deus a todo momento. Quando eu faço o que eu quero, eu me torno incapaz de ouvir a voz de Deus. Eu não consigo mensurar aquilo que Deus está falando, nem por palavra, nem por conselhos, por nada eu não consigo visualizar. E normalmente eu vou chegar a um ponto onde eu vou acreditar que Deus morreu. Deus não se faz presente. Deus não está atuando. Deus não está regendo. Deus não está controlando. Deus perdeu todo o controle. Deus não pode mudar a minha sorte. Assim são as pessoas que querem cuidar do seu próprio destino. Mas ainda bem que tem daqueles que entendem que quando eu vivo como Deus quer, eu posso ter esperança, eu posso viver um momento diferente na minha história. Aqueles que vivem como Deus quer, guarde bem isso, são verdades pontuais e práticas para a sua vida. Ainda que eu passe por momentos de crise, a minha recompensa no Senhor, ela sempre está garantida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, versos 8 e 9, ele diz assim: a si mesmo se humilhou, falando de Jesus, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo o nome. Isso ocorreu com Cristo por ser obediente à vontade do Senhor. E não é diferente para mim e para você. Sermos obedientes à vontade de Deus para as nossas vidas significa que nós receberemos de Deus a aprovação. Significa que nós receberemos de Deus o cuidado, o sustento, a proteção, o livramento, a certeza da vitória, a certeza da bênção. E a intervenção divina é para aqueles que o amam, para aqueles que o obedecem, para aqueles que não o têm apenas como Salvador das suas vidas, mas o têm como Senhor das suas vidas. Guarde isso, guarde bem isso. Quando eu vivo como Deus quer, além de eu receber no momento certo, independente da crise, a minha garantia de recompensa, eu já não sou mais um indivíduo aparentemente inútil para os outros.
mas eu me torno parte integrante da família de Deus, com todos os direitos e prerrogativas daqueles que são herdeiros de Deus. Você já leu, eu acredito que sim, o texto de Filemon, contando a história de um homem chamado Onésimo. E Paulo sobre ele vai dizer assim, lá no verso 11, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Nós nos tornamos úteis ao Senhor, nós nos tornamos úteis aos irmãos, nós nos tornamos úteis à obra do Senhor, quando nós descansamos no Senhor, quando nós confiamos no Senhor, quando nós deixamos que Deus ele seja realmente Deus nas nossas vidas. Que o Senhor possa levar você a compreender pontualmente esta verdade que eu quero compartilhar com você nesse momento. Quando eu permito que Deus ele conduza a minha vida, ainda que pareça difícil, todas as minhas orações são e serão respondidas. Quando eu descanso no Senhor, Deus sempre me ouve. Deus sempre está pronto para poder dispensar a bênção sobre a minha vida. Lembra-se de Daniel? Daniel capítulo 9, verso 23, o escritor diz assim, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar porque és muito amado. Lá no capítulo 10, verso 12, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração em compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus que envia os seus anjos para estarem dispensando bênçãos sobre aqueles que o amam, aqueles que o temem. Eu acredito que nesses dias que estamos aí confinados, distantes fisicamente uns dos outros, Deus ele continua agindo poderosamente. Deus está tratando e cuidando de todas as coisas. Deus está cuidando da sua vida, Deus está cuidando dos seus negócios, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando do seu casamento, dos seus filhos, de tudo. Confie no Senhor, descanse no Senhor. É momento de, pela fé, nós crucificarmos o nosso eu, a nossa vontade, e permitirmos que Jesus venha gerir toda a nossa vida e os nossos recursos. Confie no Senhor, nós precisamos aprender a orar e descansar no Senhor. A nossa oração tem que ser uma oração de dependência. Conta-se uma história, eu já estou concluindo, eu quero concluir com essa história. Conta-se uma história que um dia uma senhora estava enfrentando um momento muito difícil, uma crise muito grande, muito longa, e ela estava passando até necessidade de alimento. E ela procurou o auxílio de um rádio comunitário e eles anunciaram ali que aquela senhora cristã estava passando até fome e que as pessoas que pudessem assisti-la levassem algum tipo de alimento para montarem uma cesta básica. E um comerciante muito bem sucedido daquela cidade, dito ateu, resolveu então pregar uma peça naquela senhora, pegou então alguns dos seus funcionários, pegou ali uma van e a encheu com toda sorte de mantimento que você pensar, e aquilo duraria no mínimo uns 6 meses a 12 meses de alimentação. E ele parou na porta daquela senhora e pediu para que os funcionários, quando fossem descendo caixa por caixa, dissessem todas as vezes, quando ela perguntar quem mandou isso, vocês vão dizer, foi o diabo que mandou. E assim eles foram fazendo, e a senhora nunca perguntava, ela só glorificava a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E ao final ele perguntou para aqueles funcionários que já estavam entregando a última caixa. Ela perguntou quem mandou e eles disseram, não perguntou, então você vai dizer para ela, a senhora não quer saber quem mandou todo esse mantimento. E assim os funcionários obedeceram, e quando foram entregar a última caixa, viraram-se para aquela senhora e disseram, minha senhora, a senhora não quer mesmo saber quem mandou todo esse mantimento para a senhora? E ela disse, não, meu filho, eu estou descansada no Senhor, eu sei que Deus é que tem me sustentado, porque se Deus quiser, quando Ele quer, até o diabo, se Ele mandar fazer, o diabo vai fazer, ele vai ter que obedecer à vontade de Deus. Então eu quero dizer para você, meus irmãos, a vontade do Senhor para a sua vida ela é boa, agradável e perfeita. O Senhor está sustentando você nesse momento de crise. O Senhor está usando esse momento para nos fazer crescer. Cresça no Senhor, cresça em oração, cresça na fé, cresça na dependência. Confie no Senhor, descanse no Senhor. Permita que Deus conduza a sua vida. Lembra da oração de Jesus? Não seja feita a tua, mas que seja feita a minha vontade. Não foi isso que ele fez. A oração foi o contrário. Jesus olhou para o Senhor e disse, Pai, a minha vontade, ela está suplantada pela tua vontade. Que não seja feito o que eu quero, mas que sim aquilo que o Senhor quer fazer. Meu irmão e minha irmã, nesse momento então, que o amor de Deus, nosso Pai,
as consolações de comunhão do Espírito Santo e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida desde agora e sempre. Nós vamos rompendo em fé. Esse momento será um momento histórico para nós depois sentarmos juntos, abraçados, confraternizando, conversando, glorificando e anunciando Cristo. O mundo não é o mesmo e a igreja não será a mesma, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, um forte abraço, um bom domingo para a glória do Senhor Jesus Cristo.